Que o Papa é o chefe espiritual da Igreja Católica Apostólica Romana, todos sabem. Contudo, não é de conhecimento comum as características jurídicas e políticas que envolvem um dos menores estados do planeta, o único de caráter absolutista no Ocidente, cujo líder é o representante de Deus na Terra para os católicos e a sucessão não é hereditária, mas sim por eleição. O Vaticano, antes de mais nada, é um Estado soberano tal como seus demais pares nas relações internacionais. Ou seja, ele possui um território, é dotado de soberania, da qual decorre a sua jurisdição sobre os assuntos internos, mas não possui um povo. Desta maneira, o Vaticano, neste ponto, ele difere dos seus pares no âmbito das relações internacionais. Aliás, ele é um dos exemplos clássicos de exceção da concepção típica da ideia de Estado como uma junção entre povo, território e soberania. Afinal, não existe um povo no Vaticano naquilo que concerne a ideia de Estado-nação. Nesse sentido, ninguém nasce no Vaticano. Os sacerdotes ordenados são celibatários e não podem ter filhos, assim como as freiras. Logo, não há maternidade no pequeno Estado e tampouco alguma mulher poderia dar à luz a uma criança dentro dos muros do próprio Vaticano. Não é por outro motivo que todas as pessoas que detêm a nacionalidade do Vaticano possuem alguma outra nacionalidade ou até mais de uma. Assim, a aquisição da nacionalidade do Vaticano é sempre derivada, jamais originária. Isto é, ela não é atribuída em razão do nascimento da pessoa, mas sim por conta de uma outra condição que se realiza durante a vida da própria pessoa. Vale dizer que o conceito de povo possui elementos sociológicos culturais que o fazem diferir do conceito de população. Ou seja, seria possível então se afirmar que o Vaticano possui uma população? Se tomarmos a ideia de que o conceito de população se define pela existência de um vínculo jurídico como a nacionalidade, é possível. Todavia, a questão está no fato já mencionado, de que o Vaticano seria um estado de população cuja característica peculiar seria de todos apresentarem casos de polipatridia, ou seja, mais de um vínculo jurídico com mais de um estado. De qualquer maneira, a gênese do Estado do Vaticano segue a linha da diversidade de situações que marca a formação dos estados modernos. Existem estados que se formaram por conta do desmembramento de outros, como aqueles que nasceram da ex-Iugoslávia, Sérvia, Croácia, Eslovênia, por exemplo. Existem estados que nasceram da fusão de estados já existentes, como por exemplo a Alemanha, fruto da fusão da Alemanha Oriental com a Alemanha Ocidental. Já existem estados que se formaram por processos de descolonização, como o caso do Brasil e de toda a América que fala espanhol. Enfim, as situações são inúmeras e complexas. A fundação do pequeno e curioso Estado do Vaticano, cujo monarca absoluto, o Papa, une os poderes executivo, legislativo e judiciário em sua pessoa, se deu por meio dos Tratados de Latrão, assinados em 1929 entre a Santa Sé e o Estado italiano. Naquela época governado pelo rei Vittorio Emanuele III, cujo primeiro-ministro era a principal figura do fascismo italiano, Benito Mussolini. Assim, o nascimento jurídico do Vaticano para o mundo se deu mesmo em 1929. É importante diferenciar o Vaticano da Santa Sé, pois enquanto o primeiro é o Estado-enclave na Itália, o segundo se refere à ideia da Igreja Católica para o mundo, voltada para todos os seus fiéis espalhados em cada país em que eles estejam. Quando os Tratados de Latrão foram assinados entre o Papa e o Estado da Itália, foi afirmado que se tratava do nascimento de uma nova entidade jurídica e não de uma formalização dos chamados Estados Pontifícios, espalhados pela região central da península, que eram governados pelo Papa. Esses estados não possuíam contiguidade territorial, mas eram administrados e governados pelo Papa em Roma. A história dos Estados Pontifícios tem início por volta do século VIII, tendo sido objeto de disputas e inclusive guerras. Durante a unificação italiana, esses territórios foram anexados pela Itália, em sua maior parte em meados de 1860, e sua porção final, nada mais nada menos do que Roma, depois de 1870. Esse período entre a anexação dos Estados Pontifícios e a criação do Vaticano ficou conhecido como a Questão Romana. O papado não admitiu e não reconheceu a anexação de seus territórios. Por conta disso, o Papa Pio IX, que havia resistido à invasão do exército italiano a Roma, declarou-se como prisioneiro no Vaticano. O fim do domínio temporal milenar dos papas sobre a Itália Central em 1870 permitiu que Roma fosse declarada a capital da Itália, mas sob a discordância do Papa Pio IX, que inclusive não poupou os frágeis exércitos da Igreja, ordenando que resistissem, para demonstrar que a Santa Sé estava sendo violada e tomada à força. Ao todo, foram 59 anos e 5 papas que se declararam no estado de cativeiro em Roma, até que os Tratados de Latrão fossem assinados.
É importante ressaltar que essa atitude do Papa Pio IX e de seus sucessores foi importante para manter a independência do Vaticano que depois viria. Sua resistência, mesmo que inútil em termos práticos, foi uma forma de manter e inclusive buscar apoio em toda a cristandade para que houvesse uma Santa Sé autônoma e jamais súdita do reino italiano. Foi, portanto, um período muito tenso nas relações diplomáticas da Igreja, tendo os papas, inclusive, se recusado a comparecer à Praça de São Pedro ou mesmo na sacada da Basílica do Vaticano para as costumeiras aparições e orações. Aliás, vale anotar que durante esse período as coroações continuaram a ser realizadas na Capela Sistina, mas as orações eram feitas para dentro das paredes da Basílica. Desta forma, a questão romana foi resolvida, enfim, com os acordos realizados no Palácio de Latrão, que acabou dando nome aos tratados ali assinados. Esses acordos envolviam não somente a criação do Estado do Vaticano, como também a garantia da soberania plena e independente do Papa em relação à Itália. Se de um lado a Itália então concordou com esse enclave na capital de seu território, por outro, o Papa comprometeu-se com a sua neutralidade perpétua nas relações internacionais e com a abstenção da mediação em qualquer controvérsia, a menos que isso seja especificamente solicitado pelas partes envolvidas. Além disso, o reino italiano indenizou o papado por ter tomado suas terras e encerrado seu poder temporal sobre elas em 1870. É curioso notar que o poder temporal do papado difere do poder espiritual da Igreja Católica em todo o mundo. Seu poder temporal se refere especificamente ao Estado do Vaticano e lugares que a ele pertencem, externos ao enclave inclusive. Desta forma, não se pode confundir os limites desse poder temporal com o exercício do poder espiritual da Igreja entre seus fiéis, exercido por meio de sacerdotes e igrejas espalhadas pelo mundo. De qualquer maneira, é interessante compreender que o papado possui essas três fases históricas em relação ao seu poder temporal. O período de formação da Igreja até o século VIII, a existência dos estados pontifícios e todos os conflitos relacionados a ele do século VIII até o século XIX e a fase atual do Estado do Vaticano. Tecnicamente, uma definição formal do Estado do Vaticano poderia ser, assim, descrita como um Estado monárquico, absolutista, teocrático. Desta maneira, por ser um Estado como os demais existentes no mundo, em termos de personalidade jurídica de direito internacional, reconhecido por seus pares, o Vaticano possui relações diplomáticas, podendo emitir passaportes e gozar de imunidades e privilégios. Normalmente, o Vaticano exige uma representação diplomática própria para si em relação aos demais países que com ele mantêm relações, ou seja, como se trata de um enclave em outro estado, o Vaticano pede que os demais estados tenham uma representação diplomática com ele, diversa daquela que possuem com a Itália. Aliás, por ser um estado soberano, o Vaticano pode celebrar tratados com outros estados ou até organizações internacionais. Vale sempre lembrar que a União Europeia, por exemplo, não é um estado, e sim uma organização internacional de caráter supranacional. Ou seja, não são somente estados que celebram tratados entre si, mas organizações internacionais também podem celebrar ou com outros estados ou com outras organizações internacionais. O Mercosul, por exemplo, também é uma organização internacional. De qualquer maneira, os tratados que o Vaticano celebra com os demais estados ou organizações internacionais recebe o nome singular de marcado por gestos em direção à paz. O Papa recebeu nesta quinta-feira no Vaticano o arcebispo maior de Kiev, Sviatoslav Shevchuk. Na véspera, Leão tinha se oferecido para fazer a mediação dos conflitos em curso no mundo e afirmou que vai fazer todo o esforço necessário para que a paz prevaleça. Depois de mencionar os muitos conflitos atuais na Terra Santa, para que as questões complexas nas quais o Vaticano pudesse estar envolvido nas discussões da ONU não tivessem como consequência alguma contradição ou paradoxo com os preceitos e dogmas da fé cristã. Seria realmente muito complicado para a Igreja tomar parte em decisões envolvendo questões delicadas no cenário das relações internacionais. Além disso tudo, o pequeno Estado teocrático possui também um banco, o chamado Banco do Vaticano, responsável por guardar e administrar o tesouro do Vaticano. Embora conhecido como Banco do Vaticano, o nome oficial da instituição é Instituto para as Obras de Religião. Ele é presidido por um diretor executivo ligado a um comitê de cardeais que está subordinado ao Papa. Foi criado especificamente em 1942, justamente para tentar gerir o patrimônio do Estado. Todavia, isso não impede o Vaticano de ter contas em outras instituições financeiras pelo mundo,
e movimentar recursos. Aliás, não existe uma moeda do Vaticano. Ele adota o euro desde 2002 e possui diversos acordos firmados com a União Europeia nesse sentido. Curiosamente, é o único lugar do mundo, pelo menos até onde se tem notícia, onde é possível se encontrar um caixa eletrônico com instruções em latim. É importante, todavia, diferenciar as finanças do Vaticano com todo o tesouro católico existente no mundo. Existem diversos negócios ligados à Igreja, mas que não fazem parte específica das finanças do Vaticano, como, por exemplo, os inúmeros colégios espalhados pelo mundo, hospitais, hotéis, além de mais de 300 mil hectares em fazendas. Ainda em relação ao seu patrimônio, o Vaticano, que já foi objeto de críticas e até escândalos de lavagem de dinheiro, possui um canal de donativos conhecido como Óbulo de São Pedro. Por meio dele, um doador pode remeter fundos diretamente ao Estado. Essa é uma importante ferramenta para a manutenção e sobrevivência da gestão econômica do pequeno enclave. Outra forma fundamental de captação de recursos se dá através do turismo no complexo dos museus vaticanos, que possuem um valor extraordinário e inestimável, tanto artístico quanto intelectual, declarados inclusive patrimônio comum da humanidade. Aliás, o Arquivo Secreto do Vaticano e a Biblioteca Apostólica Vaticana talvez sejam as maiores concentrações de valor artístico e intelectual da própria humanidade. Por fim, a famosa Guarda Suíça é, na realidade, uma guarda pessoal do Papa e não exatamente o exército do Vaticano. Como o Vaticano se declara um Estado neutro, e nessa sua nova fase não se... A Guarda Suíça, uma versão papal do serviço secreto. Bastante conhecida por sua vestimenta cerimonial colorida, eles também são os homens de preto, altamente treinados que escoltam as procissões papais. A realidade e tradição desde os tratados de Latrão. Os soldados da Guarda Suíça são, na realidade, militares da própria Suíça, lá treinados e capacitados, que normalmente exercem a função por 2 anos. A história dessa guarda remonta ao século XVI, quando mercenários suíços foram contratados pelo Papa Júlio II para exercerem a função de guarda-costas. Enfim, um novo conclave se inicia para a escolha do sucessor de Pedro. O Papa Francisco se foi e um novo monarca virá. Embora muito pequeno, a eleição desta monarquia eletiva no mundo tem a capacidade de impactar bilhões de vidas, costumes, tendências, debates políticos e até o destino de muitos conflitos. Embora minúsculo o território, o peso da coroa, que recai sobre a cabeça de um Papa, é talvez maior que o território da Rússia, o maior país do mundo.